Por isso que, às vezes, você ter muito imóvel em carteira não é a solução para você atingir seu índice de comissão. Às vezes é melhor você ter menos e conhecer mais do que você ter um monte e não saber do que você está falando. Às vezes o proprietário vai entrar em contato com você e perguntar sobre o imóvel, você fala assim, qual que é mesmo daquele imóvel? Nem lembro mais. É tão chato isso, gente. É tão ruim para a profissão. Não façam isso. Sejam bem-vindos ao Comissão 6D da hora do almoço, um quadro onde nós discutimos estratégias para você alcançar os 6 dígitos de comissão por ano. E para quem não me conhece, eu sou a Carol Tinelli e hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema, porque eu recebo bastante pergunta no sentido de eu não sei vender o meu produto. Eu não sei como eu faço para vender o meu produto. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, tá? Então, boa tarde, pessoal do YouTube, do Facebook, convide o pessoal para entrar. Então, vamos lá. Antes da gente falar propriamente de como, né, o que a gente tem que saber para fazer a venda do produto, para explicar o que o produto tem, o que será que eu tenho que ver, o que será que eu tenho que fazer. Então, assim, antes da gente falar isso, eu queria perguntar para vocês, quais tipos de produto o corretor de imóveis pode vender? Quais tipos de produto o corretor de imóveis pode vender? E olha só, a gama de produtos que o corretor de imóveis pode vender é muito ampla, muito ampla. Nós temos casa, apartamento, salão comercial, industrial, terreno, área, né? Área rural para empreendimento. O corretor de imóveis pode trabalhar com várias coisas. E não é só isso que é produto. Não é só o imóvel que é produto de um corretor de imóveis. Vocês sabiam disso? Vocês sabem o que mais o corretor de imóveis vende? O corretor também vende serviço. Quais serviços o corretor de imóveis pode vender? Avaliação imobiliária, pode vender perícia, o corretor pode vender, nesse caso, locação, que faz parte do serviço prestado. Então, é uma infinidade de coisas que o corretor pode, de fato, vender. E isso ajuda no quê? Ajuda a conquistar os 6 dígitos de comissão por ano, porque às vezes você quer focar só na venda, esquece da locação. Às vezes você faz só locação e esquece da venda, que a rentabilidade é muito maior. Você esquece que você pode ser um avaliador de imóveis e atuar como assistente técnico de peritos. Você pode se cadastrar no Tribunal de Justiça para ser avaliador de imóveis do tribunal, que são perícias com valores e ganhos altíssimos, tá? Então você também pode fazer isso, são várias opções que você tem. Mas aí, o que eu vou perguntar para vocês, né? Dentro desses itens, casa, apartamento, vamos falar de imóveis de venda. Casa, apartamento, área, terreno, salão industrial, salão comercial. Dentro desses, você sabe o que é cada um? Antes de você, inclusive, ir para a prática e fazer a coisa do mercado, a coisa acontecer, você tem que fazer o quê? Conhecer teoricamente todos esses itens, o que é um, o que é outro, o que é imóvel urbano, porque daí casa, terreno, salão comercial, salão industrial, área, cada um vai estar dentro do quê? Cada um vai estar dentro de um item maior, que é o quê? Imóvel urbano, imóvel rural, imóvel industrial, né? Então, olha só, o imóvel urbano em si, ele tem uma destinação muito específica, né? Ele tem que atender uma função social. A função social do imóvel urbano, na sua grande maioria, é da moradia. Essa é a função social do imóvel urbano. Porém, nós temos o quê? Imóveis que não são moradia, né? Nós temos imóveis que são comerciais, industriais e que também estão localizados dentro de um perímetro urbano.
Então, ele também atende uma função social que é qual? Atender o comércio, né? Ter essa utilização comercial que é tão importante também para um município, né? Para de fato gerar renda dentro do município, gerar emprego. Então, ele também atende uma função social. Além da moradia, o imóvel urbano também atende essa função social mais empresarial, mais voltada para a indústria, geração de empregos, né? Uma função social, social mesmo, né? Dentro dessa função que ele tem. E a gente sempre tem que observar o quê? Qual que é a função, a predominância da função que o imóvel tem? Se ele é urbano para moradia, ele vai ter uma predominância nesse sentido. Se ele é um urbano industrial, ele também vai ter uma predominância nesse sentido, dentro do próprio imóvel, tá? Dentro do próprio imóvel. Já o imóvel rural, que também é uma opção para o corretor de imóveis trabalhar, e normalmente é uma opção que gera também altas rentabilidades, porém é um nicho um pouco mais complexo, que demanda muito mais estudo, tá? Mas para quem faz, eu vejo renda muito alta, né? É possível alcançar rendas muito altas de comissão. E o imóvel rural, ele tem qual objetivo? Ele tem um objetivo agrícola, pecuário, tá? De plantação. Então, assim, ele envolve um outro tipo de contexto, e grandes cidades ainda têm áreas rurais. Muitas cidades, por exemplo, aqui na nossa cidade vizinha, Santa Bárbara do Oeste, por exemplo, é uma cidade que tem muito imóvel rural ainda. Então, é um município que tem uma gama muito grande ainda de gerar novos empreendimentos. Então, olha só, o corretor de imóveis que presta atenção nesses pontos, que tem essa visão ampla do seu negócio, que visa lá na frente, eu quero trabalhar com área ou eu quero trabalhar empreendimento, eu vou trabalhar apartamento, eu vou trabalhar casa. Então, vocês têm que saber, antes de fato escolher o produto que você quer vender, você tem que saber de onde ele vem, por que ele existe, que faz todo sentido na hora de você conhecer o produto que você vai vender. Então, você tem que conhecer todo o seu produto antes, na sua essência mesmo, tá? Na sua essência. E, gente, o que eu falo assim, ó? Por exemplo, tem pessoas que trabalham com industrial. E eu conheço corretores de imóveis, que está dentro da nossa rede, inclusive aqui da Remax, que são corretores que focam exclusivamente em imóveis industriais. E o imóvel industrial, você também, assim como o rural, você precisa conhecer ele em grandes detalhes. Você precisa aprender quem é o público que compra esse tipo de imóvel. Você tem que conhecer o público que aluga esse tipo de imóvel. Então, quando você conhece dentro do mercado que você quer trabalhar o imóvel que você vai vender, boa tarde, Fernando, boa tarde, pessoal que está entrando. Então, pessoal, olha só, nós falamos aqui, né, que tem diferença do imóvel urbano, tem diferença do imóvel rural, o imóvel industrial, áreas rurais para empreendimento, porque também uma coisa é você, por exemplo, fazer um arrendamento rural desse imóvel para fins de locação, para alguém plantar e colher alguma coisa nesse imóvel. Outra coisa é você entender sobre esse imóvel rural para colocá-lo à venda. Porque o imóvel rural, ele tem outros tipos de documentos, ele tem várias coisas, tem área de preservação permanente, ele tem reserva legal, ele tem uma fração mínima de parcelamento na hora de você vender, você não pode vender abaixo dessa fração mínima para cada estado. Então, é bastante complexo. E o que eu falo? Quando você quer realmente se enveredar para um tipo de imóvel, seja ele urbano, rural, industrial, áreas, você precisa conhecer todo esse antes, a composição desse imóvel, qual é a finalidade específica dele, para que ele serve, para que essa é uma residência. Essa residência, ela pode, às vezes, tem uma casa que você trabalha em determinado bairro, por exemplo, e aí tem tipos de casa que elas podem ser convertidas em comercial. Então você tem que descobrir na prefeitura
se ela pode ser um imóvel convertido ou não. Por quê? Porque a empresa que lá vai se instalar, ela tem que ter alvará de funcionamento, e se for um tipo só residencial, você não vai conseguir implantar um comercial lá. Então, a importância do corretor entender tudo isso para poder vender o seu produto. Vocês estão entendendo que não é só pegar o produto, colocar à venda e pronto? Ó, o pior erro que um corretor de imóveis pode cometer é achar que só saber informação de ficha técnica é suficiente. E não é. Condomínio, muita gente pergunta a idade do condomínio, gente. Isso faz diferença, inclusive, na precificação. Tá? Tem vários pontos de um condomínio que você precisa saber. Então, não é só colocar lá quantos cômodos tem, quantos banheiros, quantos dormitórios, nada disso. Quanto mais a fundo você for, quanto mais você conhecer o seu produto, mais fácil é a comunicação com o seu cliente. Vocês acham que quem compra a área para fazer empreendimento é a mesma pessoa que compra um apartamento ali para morar de 200 metros quadrados? Não é a mesma pessoa. São pessoas diferentes. Você está falando com investidor, você está falando com pessoas que já conhecem da área, conhecem do estilo de imóvel. Então, se você não souber várias informações, inclusive, que naquela determinada região tem, muito dificilmente você vai conseguir vender aquele imóvel, porque eles vão te questionar, o corretor de imóveis tem que saber isso. E aí eu te falo, sabendo que você pode trabalhar com imóvel urbano, rural, área, né, que está dentro do imóvel rural, industrial, você sabendo qual tipo... Oi, Rose, boa tarde. Você sabendo que você pode trabalhar com industrial, você sabendo que você pode trabalhar como avaliador de imóveis, como corretor que trabalha com locação, mais a venda, que você pode ser perito, que você pode ser assistente técnico, você consegue chegar nos seus 6 dígitos de comissão. Porque você tem uma gama, gente, de infinitas possibilidades. Então, olha a importância de você conhecer todo tipo de produto que o mercado proporciona para o corretor, e o corretor que sabe aproveitar todas essas oportunidades, ele consegue atingir os 6 dígitos de comissão por ano, tá? Isso daí é imprescindível que vocês saibam mesmo, tá? E olha só, o que me perguntam muito também é o seguinte: nichar o produto é importante? É muito importante. Como que acontece? Às vezes você tem um pouco mais de facilidade de entender sobre a área rural. Por algum motivo, você gosta, você tem mais contatos de relacionamento voltados para esse nicho. Às vezes você conhece muitos empreendedores, então daí você pode de repente focar nessa área de venda de áreas, né? Porque você conhece pessoas assim. Aí você tem, dentro desses nichos de rural, urbano, industrial, você ainda tem imóveis de baixo padrão, imóvel de médio padrão, de alto padrão. Então, para que você consiga vender mais, vender sempre, atingir 6 dígitos de comissão, quanto mais você conhecer o seu nicho de atuação e o produto que você vende, mais fácil é de você vender, de você alugar. Você quer se tornar um avaliador de imóveis. Se você não conhecer o produto, o juiz não vai te nomear. Por quê? Porque na hora que você tem que apresentar um laudo, um parecer técnico de avaliação e às vezes de outras informações que o juiz pede, se você não se aprofundar naquele tema, o juiz ele não vai te nomear mais. E aí você vai perder uma oportunidade de continuar atuando no judiciário, tá? Então, presta muita atenção nisso, combinado? Presta muita atenção nisso. Estudem o produto que você tem, nichem o produto que você quer trabalhar. Por quê? Aí você vai direcionar a comunicação com o seu cliente, você vai saber as reais necessidades desse cliente. E aí, uma excelente dica para vocês. Mais do que conhecer a ficha técnica do imóvel que você trabalha, seja ele qual for, é você trazer à tona para o seu cliente quais são os benefícios que esse imóvel vai gerar. Na vida de quem? Do seu cliente.
na vida do seu cliente. O benefício não é para o corretor de imóveis. O seu benefício é conquistar os seus 6 dígitos de comissão por ano, tá? Esse é o seu objetivo. Mas, para você conseguir atingir essa meta, você tem que aprender a estudar todo o seu nicho, o seu cliente, o benefício que o seu produto gera e também as espécies de imóvel que existem e o que você gostaria de trabalhar, qual é o que te gera mais afinidade, mais facilidade. Imagina só você ter que aprender imóvel urbano, imóvel rural, casa, apartamento, salão comercial, salão industrial, vamos pensar o que mais? Tem flats, tem shopping center, tem gente que trabalha com locação de shopping center, hotel, que tem algumas situações que você consegue vender cotas de hotel, de hotelaria. Gente, é muita coisa. Foca num produto, 1 ou 2 produtos que sejam de certa forma até similares. Se você vai trabalhar com imóvel rural, trabalha com, urbano, tá, apartamento de médio padrão para casas de médio padrão. Não vai trabalhar com casa de alto padrão e apartamento de médio, que já muda completamente a comunicação. Aí é um desgaste maior, é mais tempo que você gasta, é menos venda que você faz, porque daí você começa a ficar perdido ali na informação, muita informação, comunicação sem ser assertiva, isso daí é complicado, tá? Então, observem tudo isso também, façam, que é muito importante. Então, mais do que ficha técnica, aprendam a observar e relatar mesmo. Faz uma listinha aí de benefícios que o seu imóvel pode gerar para o seu cliente. Quem é o seu cliente? O seu cliente. E também, gente, olha só. Quando a gente fala desse cliente comprador, a gente tem que explicar para ele esses benefícios. E o cliente proprietário? E o cliente proprietário? Se você nichar um imóvel, imóveis para trabalhar, eu quero trabalhar com imóvel urbano, apartamento. Se você for trabalhar nesse ponto para os seus compradores, sempre foque no seu proprietário da mesma forma. Vocês estão entendendo que a comunicação é a mesma? Eu sempre falo isso aqui para vocês. A comunicação é a mesma para um e para o outro, porque esse que vai comprar o médio padrão é a pessoa que comprou antes, esse que você vai vender que é médio padrão também. Facilita a sua vida e aumenta os seus ganhos. E o que é legal? Você pode vender imóveis, por exemplo, de médio padrão, alugar esses imóveis para aumentar a sua rentabilidade e também ser perito judicial para avaliar imóveis no mesmo padrão. Então você aumenta o seu leque de possibilidades, aumenta suas chances de... tava olhando a hora aqui. Aumenta suas chances de vender mais e atingir os seus 6 dígitos de comissão. Faz sentido para vocês, gente, isso que eu tô falando? Vocês sentem que isso na prática é uma dificuldade? Às vezes de vocês não saberem direcionar isso? Fala para mim se não é. Eu escuto muito isso aqui, então por isso que eu quis trazer para vocês, porque eu acho que é super relevante esse tema, tá? E outro ponto legal, gente, que vocês podem aprimorar aí as suas técnicas, é quando vocês falam de descrição. Porque às vezes uma coisa é você falar. E é importante sim que vocês saibam a descrição do seu imóvel, assim, ó, na ponta da língua, para que essas pessoas possam se comunicar com vocês. Você tem mais facilidade de impor e explicar para o seu cliente tudo que o imóvel tem de características, né, e os benefícios, lembrando sempre dos benefícios. Mas a descrição do imóvel num site é muito importante. E por quê? Ali, gente, você não está falando com o seu cliente. Então você precisa trazer uma escrita que gere a atenção, que chame a atenção desse cliente que está lendo. Então, mais do que você saber a ficha técnica do imóvel, é você conhecer os benefícios dele, colocar lá na descrição do site que você trabalha quais são esses benefícios e uma dica importante: contar a história do imóvel. A história do imóvel é o que atrai a atenção. O benefício atrai a atenção, a ficha técnica atrai a atenção, mas a história do imóvel atrai muito mais a atenção.
Você contar como aquele imóvel, você dar vida para o imóvel, para quando alguém ler e se imaginar lá dentro, é a melhor coisa que você pode fazer. A pessoa tem que se ver morando, ela tem que se ver atendendo, de repente você vai alugar, é um profissional da área, sei lá, de psicologia. Se você conseguir convencer num texto que essa pessoa ela se vê lá atendendo os clientes, como que os clientes dela vão se sentir dentro daquela sala comercial, o que aquele imóvel traz de benefício para aquela profissão, por exemplo. Então tenta resgatar. E onde que você consegue essas informações? Com o seu proprietário. O proprietário que você atendeu ali, se você souber fazer todas as perguntas poderosas para ele, ele vai te contar tanta coisa para você colocar lá na descrição do imóvel, para fazer uma história. Vocês já ouviram falar de storytelling? É fazer a história do imóvel, assim como uma narrativa de um livro, assim como uma narrativa de um filme. Então você tem que trazer a introdução, você traz a história, você traz a problemática, você resolve aquele problema e faz o fechamento. Então isso conduz o cliente a se imaginar dentro desse imóvel. E isso faz com que ele também entenda os benefícios de uma forma implícita, às vezes. Você não precisa ser aquela pessoa que direciona e fala porque tem isso, porque tem aquilo, o que tem no entorno. Isso aí tudo é importante. Não é que você vai dispensar essas informações, mas a história do imóvel conecta. É o gatilho mental da história. O gatilho mental da história é um dos gatilhos que mais conectam as pessoas. E quando você traz esse sentimento para a descrição do seu imóvel, a pessoa vai se sentir lá. Ela vai se sentir dentro, ela vai querer comprar de todo jeito, porque, nossa, ela entendeu que aquilo ali faz sentido para ela. Então, veja, é sempre a percepção do seu cliente em relação ao produto que você vende. É a percepção do cliente em relação ao serviço que você presta. Então, foquem nisso, tragam essas informações do imóvel, sim, tragam toda essa percepção, que eu tenho certeza que você vai aumentar absurdamente a possibilidade de você atingir os 6 dígitos de comissão por ano, porque você vai certamente vender muito mais. Tá? Você tem que saber fazer isso. E quem que vai saber fazer isso é você mesmo, sabe por quê? Porque é você que está lá com o seu cliente no dia a dia. É você que conversa com o proprietário, é você que capta o imóvel, é você que conversa com ele, é você que conhece ele. Então é você que tem que fazer a redação da sua história. Cara, eu não sei fazer historinha nenhuma, eu não faço a menor ideia de como que eu faço isso. Comece. Comece escrevendo alguma coisa, peça para alguém ler para você. Fala assim, o que você achou disso daqui? Às vezes você não tem uma boa percepção, você não sabe colocar... Na verdade, você tem até uma boa percepção, mas você não consegue transcrever a ideia num papel. Então, comece fazendo e peça para alguém que talvez você ache que tem uma maior sensibilidade nesse sentido, só de leitura, para a pessoa opinar. E aí você vai mudando o texto, vai colocando isso em prática. É super legal. É muito legal. E às vezes você tem que fazer isso mais dentro da rede social mesmo, né? Porque a rede, ela traz essa maior conexão com o seu cliente e deixar para os sites uma descrição um pouquinho mais enxuta, mas isso sobe inclusive relevância do imóvel em sites, tá? As pessoas clicam mais, as pessoas vão buscar mais e você vai trazer mais informações para conseguir fazer o Google, por exemplo, trazer essas informações em alta, no orgânico mesmo, sem que você pague para ele aparecer mais, tá? Então, os benefícios você tem que colocar na descrição e na sua fala com o seu cliente, por isso que você vai ter que conhecer o seu imóvel. Por isso que, às vezes, você ter muito imóvel em carteira não é a solução para você atingir 6 dígitos de comissão. Às vezes é melhor você ter menos e conhecer mais do que você ter um monte e não saber do que você está falando. Porque daí a hora que, às vezes, o proprietário vai entrar em contato com você e perguntar sobre o imóvel, você fala assim, qual que é mesmo aquele imóvel? Nem lembro mais.
É tão chato isso, gente. É tão ruim para a profissão. Não façam isso. Foquem em imóveis bons. Foquem em imóveis que você conheça, para que você possa ter informações mais valiosas para o seu cliente. Então, quando você se perguntar, Carol, eu não sei vender o meu produto. Trabalhem toda essa jornada que eu passei aqui para vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, para quem assistiu aqui hoje, vai ajudar muito já a conseguir falar um pouco melhor sobre o seu produto, falar com o seu cliente. E aí eu vou falar assim, que momento que eu falo do produto com o cliente? Primeiro você conhece, depois você fala do produto, tá? Então você tem que saber o funil de vendas, você tem que saber o funil de vendas do proprietário e o funil de vendas do comprador. São coisas completamente diferentes, mas quando você entende essas duas figuras e você conhece o produto que você vende, você conhece a história do seu produto, você sabe a diferença de imóvel rural urbano, industrial, rural e área, com certeza você vai ser muito mais assertivo na sua comunicação, tá bom? Pessoal, vocês têm dúvidas sobre isso? Vocês gostariam de fazer algum tipo de comentário? Eu gostaria muito que vocês participassem. Vocês sabiam que tem essa questão de ser avaliador, que vocês podem fazer ficha técnica aí vocês podem entrar no judiciário, vocês sabiam que vocês podem nichar tanto na venda quanto na locação? Como que vocês estão com isso, assim, de entendimento? Tá? São opções, né? São opções que vocês podem ter para trazer mais comissão no bolso aí, para conseguir atingir o objetivo que vocês têm, tá? O que vocês, não sei se vocês têm alguma dúvida, gostariam de conversar, de falar alguma coisa nesse sentido? Alguém aqui trabalha com rural, alguém trabalha com área? Esses dias teve um comentário aqui num dos vídeos que eu postei que foi falado, né, sobre inclusive o nicho, né, a diferença de nicho para quando você trabalha para empreendedor, para quem compra a área para fazer empreendimento, sabe? É bem diferente mesmo a comunicação. Tem que saber tanta coisa, tem que saber sobre incorporação imobiliária, tem que saber sobre loteamento, quanto que fica de área pro empreendedor, quanto que ele tem que doar para a prefeitura, quanto que não. Então, olha só a quantidade de coisas que o corretor que trabalha com imóvel rural precisa saber. Mas também não é diferente para quem trabalha com urbano. Aquela região que você atua atende a parte comercial, a industrial, tem bairro que não aceita indústria, tem bairro que aceita indústria, mas tem um determinado, por exemplo, tipo de barulho de decibéis que pode naquela região, o uso de solo é diferente, então vocês também precisam saber o uso do solo, e dá para você consultar isso nas prefeituras para te ajudar, para você ir atrás. A Rose colocou aqui, na verdade, na prática é bem melhor do que na teoria. É verdade. A prática, nesse ponto, é fundamental, né, Rose? Mas, assim, é importante que vocês conheçam conceitos básicos, ali da base mesmo, para quando alguém te perguntar alguma coisa, você pelo menos você já sabe do que está falando, né? Você tem uma noção do que está sendo falado, da onde você vai buscar a informação, porque o seu cliente perguntou, porque às vezes eu falo também, você quer abraçar um monte de informação e estudar de tudo, estudar um monte de coisa, mas depois você não vai lembrar. Por quê? Porque é a hora que você vai para a prática que a coisa acontece mesmo, que você vai de fato lembrar e fala assim, poxa, eu já vi sobre isso, então agora eu vou pesquisar um pouco mais a fundo, e nesse momento a sua retenção é outra, tá? 11 anos, o CVA, como migrar para o médio padrão? Olha, precisamos de conhecimento, isso mesmo. Você precisa começar a entender um pouco mais desse nicho. Quem é esse público, né? Onde que eles frequentam? Quem são essas pessoas, onde elas estão, primeira coisa. Aí você vai começar a estudar sobre esse tipo de imóvel. O médio padrão é a faixa que nós temos mais no Brasil, né? O médio padrão é o que mais tem. Então, assim, é uma oportunidade muito grande de vocês conseguirem trabalhar
e ganhar muito dinheiro fazendo médio padrão, mas vocês precisam conhecer qual é a faixa dentro da sua cidade, onde você está morando, né, para facilitar. Também não queiram abraçar a cidade inteira, isso é um outro erro muito comum. Às vezes vocês querem pegar um monte de imóvel aí de todo quanto é lugar e acaba não atendendo a ninguém, porque daí você fica se deslocando aleatoriamente, então não é legal. Então vocês têm que primeiro entender o produto que vocês vão vender. Qual é o produto que você pretende? Médio padrão? Estude o médio padrão. Estude, aí você vai migrando, você vai saindo de um nicho para você entrar em outro, mas você vai ter que começar a fazer um network com esse pessoal, você vai ter que começar a informar esse pessoal que você está trabalhando com isso agora, que você atende esse nicho, para eles saberem, porque senão eles não vão saber que você faz isso, né? Que você atende agora esse padrão. E aí você vai começar a sentir um pouco de dificuldade aí na prática de verdade, tá bom? E a gente tem que sempre buscar conhecimento, igual a Rose falou, sempre buscar conhecimento. E a hora que você for para a prática, você aplica na prática e com certeza consegue atingir a sua comissão no final do ano, aí os 6 dias de comissão, no mínimo R$100.000 por ano, que é totalmente possível, né? Faz a conta aí que você já vai descobrir que é possível atingir comissão mensal e bater a casa dos R$100.000 no final do ano, tá bom? Pessoal, então eu queria agradecer a presença de vocês aqui novamente. Nós falamos hoje sobre produto, né? Como conhecer, como que eu faço para vender. E hoje à noite, não esqueçam, nós temos a live de perguntas e respostas. E eu espero vocês para quem conseguir entrar. Comuniquem aí quem vocês quiserem, os amigos corretores, para participar à noite também, às 19h47, tá bom? Uma excelente tarde para vocês e até à noite. Tchau, tchau.